Arthur Lira será completamente destruído pelo Renan Calheiros, que vai ter a ajuda de Lula no processo. Isso porque aconteceu um fato importante na política essa semana que passou despercebido, mas não deveria, porque os impactos serão sentidos no médio e longo prazo. Renan Calheiros está fora da CPI da Braskem, a CPI que ele criou justamente para fustigar Arthur Lira. Mas acordos foram quebrados, ele não teve a relatoria da comissão e para evitar ser desmoralizado, Renan deixou a CPI. Eu sei que figuras como Renan Calheiros, Jader Barbário perderam muito da sua força nessa nova composição política, mas Renan não é alguém que leva desaforos para casa. Ele vai se vingar, porque o objetivo de Renan é destruir Arthur Lira. E eu quero saber a sua opinião. Renan vai destruir Lira? Ele vai contar com a ajuda de Lula? E outra, essa nova composição política tem espaço para Renan? De Sarney's da vida? Se você quer a destruição do Lira, deixa o like e se inscreva no canal. Para entender essa CPI da Braskem, nós precisamos entender o caso da Braskem, que eu tenho certeza que você deve ter acompanhado todo o desastre ambiental em Maceió, a capital de Alagoas. A Braskem fazia extração de salgema no subsolo de Maceió. E por conta disso, o solo começou a ceder. É o maior desastre ambiental urbano de toda a história envolvendo mineração. 50 mil pessoas em Maceió foram afetadas. E o acordo que foi feito do governo local com a Braskem foi um acordo muito estranho. O governo local do prefeito João Henrique Caldas, o JHC, que é aliado de Arthur Lira. Portanto, a capital alagoana, Maceió, é de Arthur Lira. Renan pode ter muitos municípios, mas muitos mesmo. Quase 80% de Alagoas, os municípios são de aliados de Renan Calheiros. Mas as três principais cidades, Arapiraca, Rio Largo e Maceió, são do Arthur Lira. E Renan usaria essa CPI justamente para fustigar JHC, porque o grande objetivo de Renan é dominar principalmente a cidade de Maceió, o que está muito difícil nessa campanha municipal. Então Renan iria ou tinha como objetivo amassar, destruir o Arthur Lira, porque vai ser o principal concorrente dele, Renan Calheiros, em 2026 na disputa pelo Senado. Mas não são duas vagas? São. Mas quem vota em Renan não vota em Lira e vice-versa. Então, um ou outro irão. Só que essa CPI, pessoal, ou irá, só que essa CPI, ela não tinha o apoio nem de Arthur Lira e nem do governo federal. O Lira não quer ou não queria essa CPI para evitar, óbvio, fustigações com o JHC, que é um aliado do Arthur Lira em Alagoas. E a gente nem sabe como essa CPI iria se desdobrar. Pode ser que o Renan Calheiros, como relator, ficasse fuçando e desdobrasse para uma disputa mais pessoal e política do que algo de interesse nacional ou até mesmo local. Já o governo Lula não estava interessado nessa CPI da Braskem, porque uma das acionistas da Braskem é justamente a Petrobras. E a Braskem possui certas relações na Bahia. E você tem Jacques Wagner, senador, que é o líder do governo no Senado, e também o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil. Então tudo isso poderia afetar a Petrobras, Jacques Wagner, Rui Costa, o PT e também Arthur Lira, que faz pressão e enche o saco de Lula. Então o que aconteceu? A CPI foi gradativamente sendo esvaziada. Mas como esvaziada sendo que ela foi instaurada? Esvaziada de aliados do Renan Calheiros. E havia um acordo para o Omar Aziz, que ficou muito famoso na CPI da pandemia, que é o presidente da comissão, escolher, ou havia um acordo para que o Omar escolhesse o Renan Calheiros para ser o relator. E o Renan, como relator, ele é um inferno de chato. Só que aí o que aconteceu? Uma articulação entre a base do governo com Arthur Lira tirou o Renan Calheiros da relatoria. E mesmo que ele fosse relator, ele não teria pessoas suficientes dentro da CPI para aprovar os requerimentos dele. Então o que acabaria acontecendo? Como relator, que é uma posição importante, o Renan ficaria desmoralizado. O Planalto, sabendo que não quer ter problema com o Renan, entrou em contato e falou: nós não participamos dessa articulação. Para não ser ainda mais desmoralizado, Renan Calheiros se retirou da comissão e não fará parte. E é muito interessante ver essa espécie de
modificação e de perda de poderes do Renan Calheiros. Porque desde 2018 nós temos uma mudança no eixo político brasileiro. Uma divisão que começa, eu falo uma divisão tripartite, da qual figuras como Renan Calheiros, Jader Barbário, José Sarnez da vida não tem mais espaço. Eu vejo que a política hoje ela está dividida entre bolsonaristas, petistas ou lulistas e o centrão. E essas figuras, ou esses lados bolsonaristas e lulistas e petistas, precisam ter figuras histriônicas. A política hoje são de histriônicos como Nicolas Ferreira, Damares Alves, Guilherme Boulos, que faz o quebra-queixo, que ativa as redes sociais. O Renan não faz isso. Não é o perfil do Renan fazer isso. E você tem o centrão, que articula tanto com Lula quanto com Bolsonaro. Tanto que você teve Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, que eram presidentes do Senado e da Câmara na época de Bolsonaro e viraram na época de Lula também. Então o centrão ele consegue muito bem se acoplar. O Renan já fez mais ou menos esse papel no passado, porque o MDB teve uma função de centrão, mas agora não tem mais. O Renan não tem mais essa função. Ele não vai ser centrão e ele também não vai ser um histriônico a favor do Lula, então ele perde espaço. Por isso que parece que nós estamos vendo um ocaso do Renan Calheiros, que foi um político muito poderoso. Vocês sabem o quanto eu gosto de acompanhar os passos do Renan Calheiros, porque mesmo ele não tendo mais a força de outrora para influenciar na política nacional, ele influencia na política local, ele é muito poderoso, e os embates dele com Arthur Lira acabam influenciando no Brasil como um todo. É a República de Alagoas, como as pessoas brincam, porque ainda tem o Collor. Mas figuras como Renan, Sarney, Jader, podem até estar passando o bastão para os filhos, mas os filhos não têm mais o mesmo poder que os pais possuíam. Renanzinho é poderoso, mas não se compara com Renan. Não se compara, talvez nem na calvície. Porque Renan tem uma calvície mais estilosa. Só que é interessante que agora, para 2025, a sucessão do Rodrigo Pacheco com a presidência do Congresso e também do Senado, que naturalmente no passado seria cogitado para Renan Calheiros, não mais. Davi Alcolumbre dominou tudo e vai ser o futuro presidente do Senado e também do Congresso. É o ocaso do Renan Calheiros. É um apagar das luzes de um político muito poderoso que sabia jogar o jogo, que sabe jogar o jogo, mas já não consegue mais como no passado. Mas é óbvio que, como nós falamos, Renan Calheiros tem ainda a sua influência. Ele é um político poderoso e ele sabe jogar. Ele sabe jogar. E ele vai se vingar. Não vai ficar barato. Renan Calheiros se vingou de Bolsonaro. Pode levar anos, mas ele vai se vingar. E eu já tenho até a data que ele vai se vingar do Arthur Lira. Renan Calheiros, em 2019, foi preterido pelo Bolsonaro. O Bolsonaro votou ou apoiou o Davi Alcolumbre. Houve uma coisa muito estranha naquela ocasião da presidência do Senado. Especula-se que o Renan tenha vencido o Davi Alcolumbre, mas na contagem de votos ali o Alcolumbre levou. 2 anos depois, teve a CPI da pandemia e o Renan foi com tudo pra cima do Bolsonaro. Renan não vai precisar esperar 2 anos não, é só 2025, quando houver a virada da Câmara dos Deputados e Lira não for mais o presidente. Ele vai com tudo pra cima do Arthur Lira. Renan vai esmagar, vai esmiralhar o Arthur Lira, porque o objetivo do Renan Calheiros é destruir o Arthur Lira, não é destruir o Lira. O objetivo do Renan Calheiros é humilhar o Arthur Lira. Humilhar. O Renan chegou numa posição na vida dele que ele não quer destruir adversário, ele quer humilhar adversário. E a humilhação maior para Arthur Lira será não ser senador. Porque Renan já foi até presidente, né? Já teve seu momento de presidente da República. Ele vai olhar para o Lira e vai falar assim: você é um mero deputado. Você não vai ser. Ele pode ser poderoso, orçamento secreto, mas à noite ele deita como deputado. E o Renan vai poder esfregar isso na cara dele. Ah, mas o Lula não corre risco. Não, sabe por quê? Porque o Renanzinho, o filho do Renan Calheiros, ministro dos Transportes, senador também por Alagoas, é cotado para ser o vice do Lula em 2026. Ah, mas e o Alckmin, que é o vice natural? O Alckmin vai disputar o governo de São Paulo, vai bater de frente com o Tarcísio. Por isso que o Lula também quer destruir o Tarcísio. Trazer o MDB para perto é super importante. O Lula vai ter 81 anos, ele não tem mais o mesmo vigor. Então, é especulado ou espera-se que o Lula delegue muitas funções para o vice. E aí o Renanzinho já está de olho em 2030. 2030, Lula vai ter quanto? 85. Não tem mais condições. E aí sim, como Renanzinho como vice, poderia chegar até a presidência, algo que o Renan
Sempre teve vontade. Sempre teve vontade. 2010 tá aí, né? 2010 era pro Renan sair. Era pro Renan sair como candidato. E essa história do Renanzinho, ó. A gente tá falando isso há um tempinho já, hein? Há um tempinho já.